entre aquilo que é a realidade da vida da gente. Nada que é utópico, tudo aquilo é vivência na vida da gente. E eu quero convidar você nesse instante agora a orar pela sua masculinidade. A gente sempre tem orado por tantas coisas, mas você vai orar, Deus me ensina a cumprir os meus deveres de homem, a ter humildade, ter masculinidade, ter paternidade, a ser homem, né? Ser homem não é só nascer do sexo masculino, mas é a ser homem. Você pode orar? Senhor, nós oramos nessa tarde. Nesse segundo período nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça, nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para nós aqui nessa tarde. Nos abençoe, nos ajude, renova o nosso coração, renova a nossa vida, renova nossas forças. Como homens, ó Deus, que possamos ser homens corajosos, homens valentes, homens determinados a cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer nessa terra, a sermos exemplo daquilo que foi falado hoje aqui, Senhor, pela manhã, do que será falado à tarde, nos dá a capacidade de absorver e não ser somente ouvintes, mas praticantes, nos dá graça, nos dá a tua bênção, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, amém. Dá uma esticada aí, irmão, estica os braços, dá uma balançada aí, dá uma esticada, né? Isso, coisa boa. E aí você pode se assentar. Nós vamos caminhar agora para um período muito bacana, muito legal, mas conseguiu escrever aí as 5 qualidades, 5 defeitos seus. Nós vamos falar isso mais tarde, dentro de um pouco de tempo aqui, a gente vai falar um pouco. O Paulo me procurou ali, o Paulo Vicente, e é interessante que a história do Paulinho cria campos de ligação. E ele até falou, né? Eu até falei que no próximo live você tem que contar a sua história. São histórias de superação, e é por isso que a gente está aqui. São histórias de superação. Se a gente fosse ouvir cada um aqui, cada um vai ter uma história. Cada um vai ter uma história. E é importante que às vezes a gente vai guardando a própria história da gente, e por guardar a própria história, a gente para de se valorizar. E a gente tem que se valorizar. Quando eu falei aqui dos metrosexuais, dos quilômetros sexuais, na questão dos cinderelos, aqui dos princesos, mas a gente tem que se cuidar. Não é o extremo cuidado, é o cuidado. A gente tem que se cuidar. Você tem que cuidar da sua aparência, você tem que cuidar do seu bafo, né? Tem algumas pessoas que você chega para conversar com ela, irmão. É o texto bíblico, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Né? A gente tem que ter cuidado com a higiene da gente. E tem algumas mulheres, de vez em quando a gente conversa na igreja, tem algumas mulheres que já estão anestesiadas, que os homens chegam perto dela, é a mesma coisa de morar, não vou ofender não, Laís, viu? Mas no Parque Real, não é? Você mora no Parque Real. Hoje não, hoje acabou o fedor. Mas não é verdade? Aí você chega, acabou não? Não, você chega lá e fala assim, e esse fedor? Aí estou falando, a pessoa fala assim, não, já acostumei. Então, às vezes, o pastor Walter tem uma fala muito engraçada, e eu vivi isso. Eu tinha uma unha encravada que eu fui em 3 podólogos e um que não sabia se era homem ou mulher, que foi cortar e falou, ai, você é muito mole, porque aquele cortou meu negócio de anestesia, eu queria dar um chute nele. E eu acostumei com unha encravada durante 3 anos. A gente acostuma com as coisas. E a gente tem que ter esse autocuidado. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, a gente tem que se examinar, tem que olhar no espelho. Irmão, você acha que eu não olho no espelho de vez em quando eu de cueca, para não falar outra coisa, e falo, meu Deus, que visão feia. Minha mulher está vendo uma coisa feia demais da conta, Jesus. Ela está me ouvindo aí, não que fechando isso agora. Meu Deus do céu, se eu fosse a mulher casada comigo, eu ia ter vergonha, eu ia falar, apaga a luz, porque a cena... E a gente tem que melhorar. Oh, meu Deus do céu. A gente se põe cada vexame para fazer os homens rir. Mas o interessante é que a gente tem que ter o cuidado. Eu falo assim brincando porque eu vejo que tudo é alegria, a gente tem que ter alegria, mas a gente tem que ter o cuidado com a gente, né? Tem um bocado de homem que é desleixado e esse desleixo é ruim. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria nosso amigo Carlos Eduardo, que vem de Goiânia, é um prazer. Está conosco também já outro palestrante, gente boa demais, o pastor Clécio, já está com a gente ali. É um privilégio ter vocês aqui, são amigos nossos que Deus nos deu. E esse projeto, quando ele iniciou, eu falei com o pastor Clécio, tem uns 2 anos atrás, o Cadu também comentava quando ele morava aqui. A gente vem trabalhando esse projeto em 2, 3 anos. Isso é um projeto piloto, é aquilo que eu profetizei aqui. Eu acredito que será o primeiro de muitos. E você vai fazer parte dessa história de ser pioneiro no Life Man, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos receber agora com muita alegria, com palmas nessa tarde, nosso amigo Carlos Eduardo. Deus abençoe a sua vida. Olha a sua vida, nossa amiga. Vai falar de algo muito importante, muito bom para a nossa vida aqui. Bem-vindo, meu amigão. Deus te abençoe, viu? Tá chique aqui. É com Paz do você. Senhor, boa tarde. Mas para mim é um privilégio muito grande essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui compartilhando
alguma coisa que fez muito sentido para minha vida. Eu espero que também faça para de vocês. Acho que é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre a atuação que eu tenho profissional e o quanto a tríade do tempo contribuiu para eu mudar um cenário caótico que eu tive na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, eu sou goiano. Alguém conhece Uruaçu? Isso, não é lá, é para lá um pouco, Minasul. Nasci em Minasul, bem mais longe, lá perto do Tocantins. Fiquei 17 anos lá e meu pai falou assim: nós vamos para Goiânia para você estudar, para vocês estudarem, eu e minhas irmãs. E confesso para vocês que chegamos em Goiânia muito assustado, cidade do interior, você vai para o Padre Pelágio, né, pegar aquele Transurb daquele jeito. Não sei se vocês já pegaram coletivo, muitos daqui já, né? Nossa geração não vai saber o que é isso, né? Nossos filhos. Mas era aquele tipo de ônibus que você pegava e não era você que entrava, não. As pessoas te colocavam dentro do ônibus, né? Então, tanto que era lotado. E não deu certo para estudar. Não demos. A gente tinha que sobreviver. E não foi fácil. Eu vou falar algo aqui hoje, aí eu vou pedir à mídia alguns cuidados. Eu vou citar alguns nomes de algumas empresas. Eu queria que na hora não fosse subida, tá? Só para porque eu não tenho autorização de alguns cases e eu posso ter problema, até porque eu vou falar de algumas instituições aqui, que é a Polícia Militar, inclusive, que faz parte da minha vida, e eu queria só ter esse cuidado, tá bom? Mas o que eu vou fazer aqui hoje não é muito simples de fazer. Eu quero me expor um pouco mais. Só que para isso a gente precisa ter intimidade, né? Disse que um sábio falou uma vez que a intimidade ela só é linda para a nudez só é linda para quem tem intimidade, né? Às vezes a gente vai expor algumas coisas e por você não me conhecer, pode soar que eu estou querendo me aparecer. E não é essa a função. Hoje, pela graça de Deus, o Senhor me permitiu ter concluído 7 faculdades. Só que eu consegui fazer isso só depois de 26 anos. Até então, não dava certo, porque a gente vivia na linha da sobrevivência. E aí, para entender um pouco mais a função da tríade do tempo, foi que eu tive que buscar alguma ferramenta que me ajudasse a sair daquele status que eu estava, daquela condição, para chegar onde era. E qual era essa condição? Eu vou falar para vocês. Só que antes, só uma perguntinha aqui. Considerando o ano passado, relembre o ano passado, quem aqui teve pouco estresse nos últimos 12 meses? Só eu, né? Moderado estresse, nem muito nem pouco. Ó, bacana. Quem teve muito estresse aqui nos últimos 12 meses? A maioria das vezes o estresse é relacionado, né, com a falta de tempo. A gente só acha que está estressado porque não tem tempo. Se eu tivesse tempo, eu faria isso. Eu compraria uma casa, eu trabalharia mais, eu estaria com minha esposa, eu estaria com mais tempo para minha família, eu estaria viajando, só que eu não tenho tempo. E o tempo é um só para todos. E aí tem uma vertente dizendo, já está condenando, que você não gere o tempo, você não administra o tempo, porque o tempo ele é linear. Aí tem uma outra parte filosófica que nós não vamos entrar aqui hoje, mas o fato é que não se trata das tarefas que eu vou fazer com o tempo apenas. Trata-se do equilíbrio que eu preciso compreender antes de ser um executor. E aí eu quero passar para você. Próximo slide, eu queria que você entendesse primeiro o conceito. O que seria o tempo? A Bíblia fala, em Eclesiastes, né, sobre o tempo, mas como eu estou sem eu acabei passando um. Eu queria só compartilhar primeiro. Por que eu fui atrás disso? Eu, com 26 anos, eu recebi minha primeira gerência hospitalar. Eu fui gerente do Hospital da Polícia Militar. E é aqui que eu quero começar a minha história. Eu estava numa equipe que havia 6 pessoas demitidas do departamento. Eu cheguei na Fundação Tiradentes, que é quem faz a assistência social da Polícia Militar, tinha um serviço no canto de uma sala, pastor Baus, que tinha 6 meses que ninguém fazia. Era digitar umas guias para encaminhar para a coparticipação ser cobrada do militar, dentro do contra-cheque deles. A pessoa tinha falecido, um cara que era acostumado a fazer, entrou o Cadu. 6 meses de serviço acumulado. Com 3 meses eu fiz. Matei todo o trabalho. Aí o coronel me chama, presidente da fundação, olha, estou com uma vaga aqui de gerente de faturamento hospitalar. E você foi muito bom no seu serviço, eu vou colocar você lá. Você quer ir?
Você está chegando na empresa, você vai falar que não quer ser gerente? E eu já fiquei feliz, só que ele falou assim, só que, por enquanto, não tem salário de gerente, não. Pô, já tá ruim esse negócio, hein? Irmãos, eu não sabia. Quando eu cheguei lá no departamento, as 6 pessoas que tinham sido demitidas, inclusive o chefe, estava com processo na Polícia Civil. Eles foram retirados da instituição por um uma condução não urbana, vamos dizer assim, né, uma condição que eles foram fazendo. Eu cheguei, não tinha time para trabalhar, tinha 8.000 guias para faturar no IPASO e não tinha time, era a equipe, o Cadu e ele mesmo. De vez em quando chamava quem? Chamava uma recepcionista, ela vinha para me ajudar no departamento. Depois chamava uma subtenente, ficava 4 horas e ia embora também. Quando chegava no dia próximo ao dia 5, tinha que entregar as guias faturadas para o IPASO. Nós faturávamos cerca de 1 milhão e perdia 46% de glosa. Ou seja, 460 mil perdia por mês de faturamento. E a pressão daquele jeito. E aí eu faço isso, pode só voltar um pouquinho, só para eu relatar para os meus amigos aqui. Esse período eu chamo de contos de uma manhã de domingo. Um certo domingo eu levantei. E eu percebi que no meu departamento, era domingo, eu estava levantando de um papelão, deitado num papelão no canto da sala. E eu lembro que tinha aquelas coxinhas de centro de salgados, estragado ali, um tanto de Coca-Cola vazia. Eu cheguei ao espelho, eu me desconheci, meu cabelo estava caindo. Eu tinha 57 quilos. As unhas, assim, as mãos toda melando, sabe? Que eu psicossomatizava o estresse. Dava coceira do corpo todo, é como se eu estivesse em chamas. Quando eu olhei no espelho, eu assustei, falei, isso aqui não sou eu. Isso não é sustentável, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso achar uma maneira de mudar. E eu sempre falava o quê? Eu não tenho tempo. Eu não pensava nos recursos, eu não pensava que eu estava com a equipe talvez menor. Eu ia no meu chefe falar isso com ele, mas ele sempre me dava uma resposta muito boa. Quando eu chegava falando para ele que não fazia a fatura, pro mês, sabe o que ele falava? Você está preso administrativamente. Você só sai do departamento de que você entregar a fatura. E esse domingo, eu percebi que eu estava desde sexta-feira dentro do trabalho, sem tomar banho. Com a mesma roupa do corpo que eu cheguei na sexta-feira de manhã, já era domingo de manhã, eu tinha dormido 4 horas naquela noite. Não tinha um colaborador perto de mim que ninguém ficaria. Foi aí que eu fui buscar essa metodologia, porque eu achava que o problema estava no tempo. Indo atrás disso, eu descobri algumas outras coisas que eu quero compartilhar com vocês. Mas vamos lá. Qual que é o conceito? Qual que é o conceito de tempo? Eu gosto desse conceito do próprio slide, que fala, é um João Verlaine, é um poeta contemporâneo aqui de Brasília. Ele deu uma descrição para mim, que é muito interessante sobre tempo. Olha o que ele diz. Tempo é o que todo mundo diz não ter. É aquilo que todo mundo gostaria de ter mais. Crianças, mais 10 minutos. Adultos, mais um sábado. Um presidente, mais 4 anos. Um casal, mais um segundo. É o melhor remédio para o coração partido. O pior consolo de um amor perdido. Quanto menos se tem, mais se valoriza. Eu gosto muito dessa descrição. E dessa parte. Quanto menos se tem, mais se valoriza. Isso é o tempo. O que eu descobri na metodologia é que tempo todo mundo tem. A questão é como você ainda tem o seu. Olha aqui, uma pesquisa da Você S.A. revela que 80% dos brasileiros dizem que desperdiçam entre 30 minutos e 3 horas e meia do dia. 30 minutos a 3 horas de tempo no trabalho, tá? Imagine você uma pesquisa em que você fala, você está desperdiçando seu tempo no trabalho? E você fala, estou. Passa a próxima, vou mostrar para vocês. De acordo com esse levantamento, o brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos na internet. Tempo médio brasileiro por dia, tá? Nós só perdemos para a África do Sul. Tem 9 horas e 34 minutos. Por que eu estou trazendo esses dados? Eu vou fazer mais alguns. Recentemente saiu uma reportagem que chocou a gente. Lembra do comparativo da produção americana com o brasileiro? A revista Forbes, depois da Economist, também fez isso, falando que um americano produz para 4 brasileiros. Quando a gente vai pegar o índice de produtividade, a gente começa a perceber algumas questões comportamentais e culturais. Algumas coisas culturais, por exemplo, o celular no trabalho.
Ainda hoje, há muitas empresas nos Estados Unidos, você tem que deixar o celular num lugar e ir trabalhar. Ah, mas se a minha filha ligar, sua mãe, sua esposa vai ligar aqui na empresa e eu vou te chamar. Faça isso com um funcionário ser um colaborador da sua empresa, para deixar o celular. Dá processo. Percebeu a questão cultural? Próximo, só para compartilhar. Essa empresa também é uma empresa americana, ela fez um estudo com 4.100 pessoas aqui no Brasil, em 22 estados. Queriam que 97% dos brasileiros admitem adiar tarefa do seu dia a dia. Aqui já é procrastinação. É um outro contexto. 97% dos brasileiros admitem deixar para amanhã o que eu tinha que ter feito hoje. E está tudo bem às vezes. Ou seja, tempo todo mundo tem, essa é como a gente anda, lida conosco. Então, o tempo, a gente sabe que tem. Sabe quais as coisas que nós mais barrigamos, digamos assim, que a gente deixa de fazer? Aí, primeira coisa, exercício físico. Não participei, mas fiquei sabendo que tem uma palestra que já revolucionou. 78% exercício físico, que é o que a gente menos atenção. Leitura, 54%, a gente deixa mais de fazer. E aqui, deixa eu fazer uma ênfase, tá bom? A leitura, os vídeos não substituirão a leitura. O processo cognitivo da leitura, para a acurácia do pensamento, a estrutura lógica do pensamento, para a construção da escrita, a verbalização, a comunicação melhor, nada se compara com a leitura. Então, muito cuidado com o seguinte, a gente precisa retomar o hábito de ler. Essa geração perdeu praticamente. Já está no vídeo, né? Instantâneo, a toda hora, rolando, os curtos, rápidos. Então, a gente também está entrando nisso. Nós estamos mudando também. Não é questão dessa geração que está chegando. Nós estamos vendo menos. E a gente precisa se preparar para isso. E 52% dos cuidados com a saúde. E quando é homem, as mulheres são muito mais educadas nesse ponto. Nós vamos, né? As regulares, a gente tem uma dificuldade natural de aumento. Isso que a gente muito impacto também. O que a gente percebe? Quando eu não consigo gerenciar esse tempo, trata-se de um processo que a gente chama de procrastinação. Mas a procrastinação ela tem um ciclo. Para mim, às vezes pode ser de uma maneira, para você pode ser outra, mas eu imagino que você vai se identificar. O que é a procrastinação? Você tem alguma coisa para fazer. Aí o que você... Não, vou tomar um café. Primeiro esse café, vou tomar um café. E aí você volta a abrir o e-mail. Depois você vai dar uma navegadinha na rede social para ver como é que está o STF, mas a lá do trânsito, aquela coisa toda. E aí, o que eu faço? Eu vou levando para tomar uma água, porque eu preciso me hidratar. Nesse momento, eu começo uma conversa lá no corredor com o meu amigo. Estou passando para tomar água. De repente, você volta para a rede social, acessa o conteúdo na internet, lembra que tinha alguma coisa para fazer e descobre que não tem mais tempo para fazer nada. E a gente fica, nossa, não passou. Eu não fiz nada hoje. Não produziu. Chama ciclo da procrastinação. E aquilo que eu tinha de importante para fazer hoje, eu esqueço. Ou eu deixo para depois, e aquilo está me acumulando. Vai me afligindo. Já estou me entendendo um pouquinho sobre isso. Pode passar para o próximo. E aí, qual foi o grande salto? Próximo. Dentro da metodologia da TRI, algumas pessoas que já conhecem, né, Christian Barbosa, e deu um start total. Fez muito sentido para mim. Tudo que a gente faz no meio da TRI é separado em 3 esferas: importante, urgente e circunstancial. Tudo que você faz está dentro disso. A gente precisa começar a identificar o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. O importante, próximo. A primeira definição de importância é que o importante tem tempo para ser feito. Não existe importante para ontem. Faz isso agora, nossa, está atrasado, está urgente. É muito importante. Não, ou ele é urgente ou ele é importante. Para ser importante, primeira coisa, tem que ter tempo para ser feito. Segundo, tem que te conectar. Você tem que fazer efeito, tem que levar um resultado. Você precisa chegar um resultado naquilo, para o pequeno, para o médio, para o longo prazo. Isso vai conectar, isso aqui vai gerar alguma coisa diferente do meu estado, daquilo que eu estou fazendo? Ou isso aqui é só uma coisa corriqueira? Então, precisa entender isso.
está conectado com sua missão pessoal. Sua vida, né? Sua missão de vida pessoal. Qual é a sua missão dentro desse plano? A gente sabe que nós temos um outro plano, está muito bem definido pela Bíblia, nós temos dela, e declaramos isso. Mas nesse plano terreno, qual é a sua missão pessoal? Você já parou para pensar nisso? Você já teve para escrever um pouco sobre isso? Isso é muito filosófico. Então, eu te convido. Você não vai executar, você não vai transformar em situação fazer algumas enquanto você não se encontrar na sua missão. Tem pessoas que passam a vida sem seguir a missão pessoal. Eles descem a ser sem descobrir para que eles vieram. Se você não consegue, vai lá, vai buscar aconselhamento, busca uma maneira, leia, reflita, mas encontre sua missão pessoal. E o importante, conecta com isso. Próximo. Além do importante, eu tenho urgente. Urgente você já conhece. Urgente é sem educação, ele espera. Ele sempre vem carregado de muito estresse. Ele sempre vem com a pressão, ele sempre vem com algo que era para ter sido feito, vai dar trabalho muito, vai dar uma. Ele vai desajeitar a sua rotina, ele vai desalinhar a sua rotina, ele vai acabar com o seu planejamento. Planejei isso, isso e isso. De repente, alguém chegou. Então a gente precisa estar no máximo. Só que algumas questões a gente não consegue, tá bom? Eu não tenho controle total da urgência. Por isso que eu tenho que controlar a importância no circunstancial que nós vamos falar daqui a pouco. A urgência vai aparecer. E quando a urgência aparecer, resolve o mais rápido possível. Livra da urgência. A urgência é a simplificação, ela não espera. Chega e resolve. Próximo. E o circunstancial? São aquelas atividades, irmãos, que a gente faz sem nenhuma vontade. Faz parte do corriqueiro. Tenho que chegar todo mundo no trabalho, abrir a conta, trazer o extrato, fazer a conciliação bancária, aí amanhã eu faço isso de novo, né, Paulinho? Depois eu faço isso de novo. Isso não vai mudar nada do seu status, só tem um porém. Se você não faz o circunstancial ele entende. Ele acumula, daqui a pouco está todo mundo dependendo de uma informação que você não tem, está todo mundo dependendo de uma ação que você não fez, e a pressão vem e ela começa, né? O próximo nível te chata, o nível superior te chama, e vai acontecer efeito cascata. E a pressão vem e a saúde da gente vai embora, que é onde o estresse, ninguém está fazendo, ninguém requer isso. Não sei, por isso. Sob pressão, não tem que me acostumar com a pressão, tá? Uma pausa. Né? Nosso cérebro já vai nos sabotar. Nós vamos ter que gastar o menos possível de energia. Lógico que tem que equilibrar, mas a gente precisa entender o circunstancial. Se eu minimizo o circunstancial e o urgente, eu vou focar em tempo. É aqui que eu tenho que ter um foco. O objetivo que a gente tem é transformar as nossas atividades no máximo de 70%, no mínimo 70% delas tem que ser importante. 70, 20, 10. 70 importante, 20 circunstancial, 10% do seu dia você reserva para ser urgente, porque ela vai aparecer. Prepara. Fazendo isso, você não vai ser pego de surpresa. Mas como é que eu foco no importante, Cadu? Aqui foi a virada, Paulinho. Porque eu achava que era. Eu estava falando de tarefa, mas não é sobre tarefa. Está dando a entender, é um equilíbrio próprio aqui. Quando eu falo do importante, vamos ver daqui a pouquinho. Quando eu falo do importante, eu estou falando sobre algumas questões que vai me gerar equilíbrio dentro dos papéis que eu tenho. Mas antes, para vocês não dormirem, pegue o seu celular aí. Volta só um para mim no QR Code, por favor. Vê se vocês conseguem, aí onde vocês estão, acessar esse QR Code. Internet aqui está beleza? Mesmo que você não consiga agora, vamos deixar para casa, porque eu também vou fazer isso em tempo real para você ver em que esfera você está hoje. Você está no urgente, no importante ou no circunstancial? Se você for responder, você coloca o seu celular assim, que vai ficar responsivo, tá? A pesquisa grande. Você pode fazer. Pega o link, guarde para mais tarde você fazer na sua casa. Tá bom? Ele já vai te dar em tempo real com as perguntas que você vai responder. Você já vai ter o diagnóstico. Se você está atuando no importante, urgente ou no circunstancial. Próximo.
é que eu queria falar um pouco mais. O importante está ligado, a primeira coisa, à sua identidade. E a sua identidade está ligada ao seu papel. Quais papéis você desempenha na vida hoje? Eu só sou profissional. Não, você não é só profissional. Tem pessoas que acham que a gente tem que chegar no trabalho e levar só um profissional para o trabalho. Você não leva só um profissional para o trabalho. O ser humano ele é integral. Então ele vai chegar no trabalho, está chegando o pai junto, o esposo junto, o marido junto, o filho junto, o estudante. E aí eu estou compartilhando com vocês aqui alguns dos meus papéis hoje. Eu sou administrador, sou também empresário, tenho uma empresa de consultoria, sou educador executivo, sou professor voluntário na FACEG há 4 anos, eu curso teologia lá, na parte de obreiros, sou professor universitário de MBA, estou em 3 faculdades, curso. Sou também estudante, porque não tem como ser professor e não ser estudante. Eu não posso deixar de ser estudante nunca, se é que eu quero exercer essa opção. Tem um pastor fiel, tem um pastor velho, sempre falando na escola bíblica, né? Quem não senta para ouvir, não pode ficar de pé para ensinar. Então, esse papel eu não tiro ele, eu preciso estar junto com ele. Eu sou pai, 2 lindas meninas, mas eu também sou filho. E deixa eu te contar uma coisa, há 63 dias eu estava, pastor Rodrigo, com uns amigos, acho que o único áudio, eu chorando na hora, já que passou quente. Eu não sabia o que eu fazia, eu já tinha conversado com ele, eu mandei um áudio, acho que tem eu falando lá ainda, eu estava em Manaus. Ele faleceu 22 horas, eu consegui um voo 3h30 de chegar. 10 dias antes, minha mãe ligou para mim, eu estava em São Paulo. Onde você está? Eu falei, em São Paulo. Quero falar com você. Eu falei, mãe, eu estou chegando quinta-feira. Vem aqui, eu quero falar com você sozinho. Cheguei. Quando eu estou no aeroporto, ela contou. Minha mãe de novo. Já chegou? Eu cheguei, mãe, acabei de desembarcar. Quero falar com você urgente. Mãe, eu vou passar no voo e já descer na casa do show. Cheguei lá 3 horas da tarde. Minha mãe me recebeu, me chamou dentro do quarto dela. Estava com a Bíblia aberta, Ezequiel, capítulo 6, versículo 5. Leu para mim, mandou eu ajoelhar. Eu ajoelhei, eu vou. Os usuários todos diziam, falou mais de hora. Ele chamou para tomar um café. Nós fomos para a cozinha, sentamos na mesa só nós dois, tomamos um café, ela saiu no portão, me abraçou e falou assim, Deus vai me levar. Deus me curou da diabetes, me curou da coluna. Agora eu estou pronto para ir para o céu. Falei, mãe, mas faz sentido. Se Deus curou a senhora, por que ele vai levar? Porque Deus não quer, nem Deus quer um corpo doente. Mas o corpo não vai para o céu. Que é a grana dela. Mas eu sempre falei que eu não sei ficar matando. O Senhor vai me levar. Eu sei que eu não vou pegar. Eu saí no carro, só que quando eu saí no carro, por ele retrovisor, minha mãe estava dando tchau. E essa foi a última imagem. Você já imagina se eu não tivesse me organizado para ir lá ouvir minha mãe? Como é que eu estaria aqui hoje? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu trago tudo isso aqui, eu vou passando. Eu sou marido. Eu sou esposo. Só que eu preciso entender. O meu papel de filho não pode sobressair mais do papel de pai. Eu não tenho condições de dar tanto tempo para os meus pais, ou para o meu pai agora que eu tenho, enquanto eu preciso de dar atenção para as minhas filhas. Eu sou marido, eu sou gênero, minha sogra mora dentro de casa. Está sendo cuidado, dado paliativo, porque tem 24 horas dentro de casa. Mas ela já está há mais de 6 anos conosco. Eu sou cristão e cristão frequentador. Estudos normais. Eu sou músico. Com 17 anos, eu não queria um estretor em Goiânia. 4 anos, 3 anos aqui em Caldas Novas. Eu cheguei agora na fama, na sede, eu sou liderado. E todo liderado tem que estar lá 8h30 de domingo até as 3 da tarde.
ensaiar. Eu falei, você já tem 5 anos, sabe por quê? Eu nunca fui liderado, eu preciso aprender a ser liderado. Estou há 5 anos como músico. E eu separei um papel para mim, chamado Eu S.A. Algo que o Cadu só faz com o Cadu. Eu não levo minhas meninas, eu não levo a esposa, é eu. E é coisa simples, tá? Não é coisa muito mirabolante, não. Quando eu estou assim, querendo comemorar alguma coisa, tem uma cafeteria lá em Goiânia, eu vou lá e tomo um café no Seu Lemos. Seu Lemos é um filósofo, dono da cafeteria, ele é mano, ele é da Argentina, Ele é muito bom de prova. Já me conhece desde quando eu era estudante. E aí eu vou lá, tomo meu café para comemorar e repensar no próximo passo da vida. Toda boa coisa que acontece comigo, eu vou lá. Eu criei esse rito. Você pode criar, você for. Estou falando da minha parte. Você precisa entender que você precisa de um tempo para você fazer. Agora, não tem condição de mergulhar num tempo desse para mim. Vamos supor, eu gosto de videogame. Eu vou topar esse papel agora de videogame o resto da vida se eu mereço. Eu me minimei. Não é sobre isso. Porque eu tenho aqueles papéis todos para cumprir. Aí antes que você me pergunte, eu sei que alguém fala, mas esse tanto de coisa que você faz aí, no estresse, deixa eu te contar, anota essa aí. Você não fica estressado por fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você fica estressado por fazer pouco daquilo que te faz sentido disso. Só por proximidade, vocês vão tirar a foto. Você não fica estressado por fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você fica estressado por fazer pouco daquilo que te faz sentido. E aí, voltando daqui a pouquinho, só nos papéis, eu quero mostrar um detalhe aqui, foi onde que fez a diferença para mim. Eu não vou conseguir dar toda a ênfase, eu não vou conseguir, na mesma proporção, alimentar todos os meus papéis. Lembra que eu falei? Só como administrador, eu vendi 8 horas do meu dia. Mas eu faço 13, 12, 10. Estou organizado. Como voluntário, eu vendi semanalmente 3 horas. Ah, eles me pagam? Não, eu sou voluntário, mas eu fui lá e comprometi. Como pai, eu tenho algumas questões para fazer. Cheguei de Manaus semana passada, 7 dias de Manaus de novo, não sei se eu fiz depois do episódio. Quando eu cheguei, a Mariana tem 13 anos, me abraçou e desabou chorando. Chorou copiosamente. Com saudade, chorou, deixei ela chorar. E a mãe, nós vamos lá esconder. Alice vai, só eu e você. Eu tive um dia naquela semana, levei a Mariana, no outro dia eu levei a Alice. E aí na quarta-feira eu tenho que sair com a esposa, né? Eu também preciso que ela vá comigo. Eu preciso de um momento. Eu não vou conseguir dar atenção integral 8 horas todos os dias para a Mariana, 8 horas para a Alice e 8 horas para a Rosane, porque já acabou meu dia. Só que se eu não alimentar de alguma maneira esses meus papéis, a minha identidade fica comprometida. E aí, olha que gera estresse. Aí você está focado no seu trabalho, você é um cara que trabalha. A gente trabalha para quê? Para a família, não é isso? A gente trabalha para dar conforto para quem? Para aqueles que nós amamos. Só que dentro de você está aqui, ó. Nossa, já ligou 3 vezes, não consegui atender um telefone aqui. Nossa, a esposa está aqui, eu não consegui nem responder a mensagem dela. Intrinsecamente, sem você perceber, lá no subconsciente, nível de estresse está aumentando. Por quê? Os seus papéis estão sendo abandonados. Então a gente precisa entender que nós precisamos alimentar esse papel, não na mesma proporção, mas eu preciso. Então, por exemplo, a minha mãe eu ligava uma vez para ela por semana só. E ela mandava áudio de 46 áudios de 90 segundos. Minutos. Tem daqui, eu mostro para vocês. Quando eu vi que ela estava mandando áudio mais, o que eu fazia? Chegava no hotel, ligava para ela só para ouvir. Ela falava 15 minutos, eu não precisava falar nada. Ela falava, ela respondia, ela perguntava, ela respondia. Mas o marido ali, sabe que sensação? O papel de muito leve, Mariana, no shopping, deve ter ido no shopping, porque
para eu, de precisar de viajar 7 dias igual eu viajei agora para Manaus, por mais que eu sei que foi sofrível para ela, eu tenho crédito. Então, só que a gente às vezes fica muito para um lado. Mas porque a mulher, ela olha o menino, ela faz o arroz e ok, mas fomos feitos para ser monotarefa. Elas fazem porque a necessidade faz elas desdobrarem. Então, a gente faz uma por uma. Próximo. E o que é que eu faço primeiro? Começa pelas tarefas mais rápidas e mais fáceis. Não começa pelo difícil, não. Começa pelos mais fáceis, por quê? A sensação de dever cumprido, eu estou vencendo na vida. Nossa, já matei 3 tarefinhas aqui, que era simplesinho, mas já está pronto. Começa. E eu estou falando as coisas mais básicas que vocês imaginar. Resolva qualquer urgência o mais brevemente possível. A urgência ela é sem educação, ela não espera e ela gera estresse. Então, chegou a urgência, para tudo. Agora, vê se é urgência mesmo, tá? Será que não é só mais uma coisa do cotidiano que alguém está chamando de urgência? Eu sempre faço esse exercício. Isso aqui é urgente, então eu vou parar tudo. Não, você vai parar tudo? Vou parar tudo para atacar, porque é urgência. Não, não precisa não, faz isso aqui primeiro. Ó, já não é mais urgência, né? Se for urgência, irmão, vai dar estresse, então a gente ataca primeiro. Depois, concentre nas atividades importantes, que é aquilo que vai fazer você chegar com a sensação de dever cumprido. Próximo. O que é importante, aí você fala, Cadu, mas eu não entendi ainda o que é importante. Vamos lá. Na linha do tempo. O que é importante tem tempo para ser feito, não é para ontem. Você já identifica por isso. O que é importante está relacionado a amigos, filhos, companheiro, o lado profissional, está envolvendo relacionamento. O que é importante traz equilíbrio físico, mental, espiritual ou emocional. E tem uma missão, ele cumpre sua missão. O que é importante te dá a sensação de dever cumprido. Se não está tendo essas características, isso não é importante. É qualquer outro tipo de atividade. Então, começa a pensar, nossa, por que eu estou fazendo isso? Isso aqui importa mesmo? Isso é bacana? Você vai ver a diferença que você vai atuar dentro dos desafios que a vida vai te trazer diariamente. Próximo. E aí fica a minha pergunta para você. Para você, o que é importante? Para mim, importante é isso. Tudo que eu faço conecta com isso aqui, com esse valor. Ah, e Deus? Não, Deus é valor, tá? Mas para mim, o grau de importância, na relevância, é a família. Por quê? Tem todo um lado emocional atrás. Até os 17 anos eu fui epiléptico. Dava crise 3 vezes por semana. E eu sempre ouvi as pessoas falar, o Cadu nunca vai poder casar, né? Um dia que eu casei, uma dessas pessoas que falou foi na minha casa em Goiânia e viu a Rosângela. Eu acho que ele assustou por causa do tamanho da Rosângela. Né? Aquela mulherzona daquele tamanho, e eu baixinho, né, tal. Chegou lá e falou assim... Ela não percebeu o que ela falou dentro da minha casa, sentado no meu sofá. Falou, nunca pensei que você ia casar, Cadu. E eu casei, pela graça, bom para mim, não sei se é bom para ela, uma mulher muito linda. E isso aqui, tudo que eu faço, nos conecta com isso aqui. Eu não vou viajar só para viajar a trabalho. Eu viajo porque nós já conversamos entre família, existe um sonho para essa família aqui, para esse projeto. Nós sabemos onde que isso vai dar, porque Deus já nos determinou isso. Mas não foi as 1000 maravilhas. Quando a Mariana nasceu, eu estava 7 meses desempregado. Eu ia para a faculdade, e aí foi exatamente quando eu conheci a tríade do tempo, pastor. Até então, naquela atividade de gerenciamento, mas sem remuneração específica. E eu falei, eu tenho que mudar isso. E aí comecei a entrar na faculdade, qual foi? Na Universo. Fiquei 2 anos lá. Não consegui fazer o curso, não tinha matemática básica para fazer análise de sistemas. Chegava cálculo integral 2 e 3, eu arrebentava estudando 2 anos, pastor. O meu salário, quando eu pagava a faculdade e o dízimo, sobrava R$2. Quando pensei que vai mudar a vida, porque eu sempre achei que a educação muda a vida do indivíduo, sempre acreditei nisso. Lembra que nós saímos de Minação para estudar? Eu já estava com 27 anos, não tinha estudado, estava nesse primeiro curso. E aí eu peguei, não consegui concluir, perdi a bolsa. Estava noivo. Perdi a bolsa de estudo, falei, e agora? Trabalhando.
consegui achar um dinheiro, eu falei, ou eu agora volto para a faculdade, ou eu caso. Termino minha casa e caso. Já estava noivo. Cheguei no pastor e falei, pastor, eu estou com um problema, porque eu preciso de casar, mas eu quero estudar. Eu não estudei ainda. Como é que eu vou casar sem faculdade? Eu preciso ou casar ou voltar para a faculdade. O que eu faço? Ele falou, casa. Você não vai morrer? Você casa e estuda. Eu casei, com 30 anos eu comecei a estudar. Estudei 13 anos, irmãos. Ou seja, eu nunca parei de lá para cá. Eu não formei jovem, eu formei depois de casado. E aí, nesse intervalo, nessa primeira fase, quando eu perco essa primeira faculdade, meu pai me chega com... Eu estava muito triste. Ele chegou com um panfleto, parecendo esse aqui, marcador de Bíblia, feito na Xerox, na copiadora. Estava escrito assim, nunca deixe de começar de novo. E eu guardei aquilo na Bíblia. Tempo passa, depois de casado, entro no IPOG, na graduação, o Senhor fez um milagre, eu entrei lá dentro. Só que aí a Mariana nasceu e eu estou nesse sentido, 7 meses desempregado. Para eu não ficar em casa desesperado, eu pegava uma bicicleta e ia do Ateneu até no Bueno. Eu chegava lá 9 horas, todo dia. E eu saía depois da aula, que era 22h30. Lá tinha bolacha e café de graça. E eu ia para a biblioteca, comia bolacha o dia todo com café. Eu li todos os livros da minha área, que é administração. Os clássicos da administração, eu li todos. Todos. E um dia eu tô lá, chega um professor amigão meu, paizão. Cadu, todo dia que eu passo, você tá aqui na biblioteca estudando. Por que você tá estudando desse jeito, Cadu? Quem estuda não tem tempo para ganhar dinheiro, não. Aí eu olhei assim e falei, professor, eu não tenho outra possibilidade. Ou isso aqui vai dar dinheiro, ou eu tô enrolado. Eu não tenho outro caminho para seguir. E aí continuei. No dia que eu colei grau, pastor, eu falei, eu preciso fazer uma pós-graduação, porque a graduação já não serve mais, o mercado já não aceita, eu preciso de uma pós. E eu não sabia, colei grau, na terça-feira, a instituição fala assim, nós vamos aqui fazer um destaque para o aluno, né? Nós vamos fazer uma premiação para o aluno destaque da turma, o Cadu. O que era o prêmio? Eu podia escolher qualquer graduação, pode que eu quis que o IPOG dasse, no Brasil todo. Isso era na terça. Peguei, concluí, escolhi MBA em finanças corporativas e liguei para meu pai. Pai, eu quero ser professor também. Agora tem um desconto regressivo, já que eu vou dar na terceira faculdade, vai ficar 180 da mensalidade, mas eu não tenho condição de pagar. Ele falou, eu pago. Eu matriculei no MBA e matriculei na especialização de docência. E fui chamado para vir para Caldas Novas. Vou só contribuir isso aqui, pastor. Eu sei que meu horário já está vencido. Mas o que eu queria dizer para vocês? Já quando eu faço isso, saio dessa fase, eu acesso meu melhor emprego até então. Salário, R$5.000. Para a época, eu estava muito feliz. Uma contabilidade, com 160 contadores, eu era o gerente financeiro. Vou falar. O que aconteceu? Um dia, meu chefe me chama e fala assim, Cadu, eu preciso que você vai lá na Praça da Sé, em São Paulo, para levar um dinheiro para um fiscal da Cefaz. Me deu 20 mil em dinheiro para eu botar no bolso, me deu a passagem. Quando eu saí aqui na sala, quando eu estou saindo da sala dele, o Espírito Santo falou assim, opa! Aí eu estranhei aquele peso do dinheiro, sabe? Eu voltei assim e falei, fulano, eu não posso. O quê? Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Irmãos, o demônio apossou daquele cara aquele dia. Falou, Cadu, você se acha muito, né? Eu falei, não, eu sei para que é isso aqui. Tá tudo bem, eu sei que você faz, mas para mim não dá. Ele falou assim, você acha que é melhor do que os outros. Você é o cara mais inteligente que já passou daqui, mas você vai morrer pobre. Porque você não tem ambição. Eu falei, fulano, calma. Fique tranquilo. E eu não trabalho com pessoas desse jeito. Eu falei, não, então se o senhor não trabalha, o senhor pode me... Eu só estou expondo a minha situação. Para mim não dá. O senhor pode me mandar embora. Eu falei, não, você pede para sair, que eu não vou pagar seu acerto, não. Eu falei, eu peço. Não, e também não é para sair. Eu preciso de 30 dias, que você precisa treinar alguém no seu lugar. Você sabe que não tem lugar para ficar. Eu treino. Fiquei 40 dias. Treinei, fiquei 40 dias. E fui para onde? Desempregado de novo para dentro de casa. Orando. Tô lá orando um dia, bate. Pá, pá, pá. Cadu,
tem uma vaga lá em Caldas Novas. Diretoria financeira do Fundo Municipal de Saúde. Eu falei, eu nunca mexi com finanças públicas. Não, mas você dá conta, vai lá fazer. Vim fazer, mandei meu currículo, me chamaram para fazer a entrevista. Fiz a entrevista com a secretária, ela olhou e falou, vamos lá no prefeito, que era o Magal. Nunca tinha visto o Magal na vida. Ele falou assim, você começa segunda-feira. Como assim? É segunda-feira. Olhei ali no Toulon, e agora? Como que eu faço? Eu preciso de um lugar para morar. Cheguei no Toulon, falei, quanto que é um aluguel? Ele falou, R$4.000. Eu falei, não é para mim não. Obrigada. Quando eu tô saindo, o Cine falou, só um pouquinho aqui, espera um pouquinho. Pegou o telefone, ligou. Em São Paulo. Ah, tem um rapaz aqui. Tem um apartamento aqui que é de uma pessoa de São Paulo. E ela tá caçando alguém para pagar o IPVA, o IPTU. R$900. Imobiliário. Eu aluguei com ele, fui em casa, busquei a Rosângela e a Mariana com as roupas e vim para cá. E voltando para fazer a faculdade, né? As duas pós-graduações. Terminei as duas pós-graduações. De 15 em 15 dias eu estava em Goiânia. Terminei as duas pós-graduações. Falei, agora tem que fazer uma especialização na área municipal. Fui lá em Catalão, passei no processo da UEG, fiz gestão pública municipal. Já acessei logo o quê? Acessei o mestrado da Federal de Catalão. Fiquei 2 semestres como aluno especial. Quando eu fui entrar, o Lucas me chama, meu CEO hoje, me chama em Goiânia. Cadu, eu preciso você vir para Goiânia. Nós vamos trabalhar muito. Você vai ser assessor executivo. Quanto você quer ganhar? Eu fiz as contas. Quanto que eu ganhava aqui? Falei, vou pedir um trem que ele não vai aceitar. Falei, eu quero o dobro. Eu pago o triplo. Meu coração tremeu, tudinho gelou. Eu gostava demais de Caldas Novas. Gente, como eu gosto dessa cidade. Tudo tinha acontecido aqui. Eu voltei e falei, amor, desse jeito, vamos lá no pastor André, mas pastora Cristiane, vai que ele tem outra coisa para nós. E vai que ele, né, fala que eu vou ser vereador um dia, e aí eu não preciso ir embora. Que o Geraldo Pimenta não ouça isso. Cheguei o pastor André, mas a pastora Cristiane me ouviu assim e falou, Cadu, a palavra de Deus para sua vida é essa aí, vaza. E fui, irmãos. Chegando lá, falei, agora, e trabalho, e serviço. E eu falei, vou fazer o quê? Meu mestrado, né? O chefe, não, você vai fazer mestrado, não, vai fazer mais uma especialização em saúde agora. Entrei na FGV, fiz executivo em saúde. Terminando isso, ganhei a oportunidade de fazer uma outra especialização lá no ProAd SUS, em Brasília, pelo Einstein. Falei, agora chega, né? Falei, não vou fazer mais especialização, vou fazer o quê? Vou fazer algumas certificações internacionais. Certifiquei na IBRO, né, de Jerusalém, que é uma universidade em contato com startups aqui no Brasil, faz um treinamento sobre liderança e inovação. 18 meses, 8 meses. Fizemos, conheci, tive como professor o cientista que projetou o domo, os escudos israelenses, que atua ali na Palestina, naquela região. E o Senhor foi levando para um patamar. Quando eu cheguei, a gente tinha 3 unidades no estado de Goiás gerenciando. Hoje nós estamos gerenciando em 4 estados. Chegamos a Manaus, hospital de 612 leitos, já está com 900 leitos já. Chegamos em São Paulo, 2 clínicas para crianças com autismo, com o governador Tarcísio muito feliz e pediu mais 14 agora. Chegamos no estado, semana passada eu estou chegando de Campo Grande, inauguramos, ganhamos mais um processo, 3 unidades em Dourados, Mato Grosso do Sul. E agora, Vitória também, estamos expandindo. Trabalhei demais. Por que eu estou contando isso para você? Não estou estressado. Porque tudo isso aqui tem um sentido. Está ligado nesse aqui. Não é fazer tarefa, não é... Você acha que as pessoas não perguntam, Cadu, você não está em conflito pessoal? Stand point que você está fazendo? Não, eu estou pegando as oportunidades que estão se abrindo. Graças a Deus, tenho uma esposa que me compreende, valoriza nesse ponto, que me dá um suporte e fala, pode ir que eu vou cuidar do nosso maior patrimônio. Ela deixou de trabalhar, deixou da carreira dela para ficar quando a Mariana nasceu. E de lá para cá, e ela falou, eu não vou mais trabalhar, mas eu quero meu dinheiro.
Tem uma casa que a gente aluga aqui, além de tudo que eu sou obrigado a fazer, porque eu tenho obrigação mesmo de homem, nós temos nossa obrigação familiar. O aluguel daqui é para ela nem precisar de falar com o que ela vai gastar. Já cai na conta dela. Sabe o que eu fiz isso? Porque a vida toda eu dava dinheiro, eu passava o cartão. E ela falou, eu queria uma coisa para eu não precisar de te pedir. Na hora eu achei assim estranho, né? Mas sabe, ela deixou a carreira dela. Essas crianças não é só dela. As filhas são minhas. Você já pensou você ter sua própria esposa cuidando dos seus filhos? Isso hoje é luxo. É um luxo tremendo, pastor. Nós estamos entregando nossos filhos para qualquer pessoa aí que não está cuidando direito. Eu tenho minha própria esposa cuidando da minha filha. Eu vou fazer o máximo para ela, se ela se sinta bem nesse papel. E se ela quiser retomar, hoje eu tenho condição financeira de voltar lá para o mercado a hora que ela quiser. Mas é a decisão dela. Irmãos, é só para dizer para você, não trata somente da metodologia, mas nós precisamos entender que existem muitos papéis sobre a nossa vida e você não pode renegar nenhum deles. Sua identidade não pode ser comprometida. Eu espero muito. O Senhor tem dado muito, mas o que eu aprendi? Eu precisava de caminhar por esses caminhos que o Senhor abriu. As portas que o Senhor abre, nós temos que passar por dentro delas. O Deus que é suficiente para abrir o mar vermelho não era suficiente, estava falando isso hoje com o Isaac, na hora do almoço. Imagina o Deus que é suficiente para abrir o mar vermelho, não poderia teletransportar o povo de Israel para o lado de lá? Apareça do lado de lá. Não, mas ele fez o quê? Ele abriu o mar e as pessoas precisaram pisar em terra seca. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Homens, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Não é o que é bom, não é o que é confortável. Temos que fazer aquilo que temos que fazer. Outra pessoa não vai fazer isso. E fica mais fácil quando você entende o que de fato é importante. Eu queria deixar para vocês essa última frase. John C. Maxwell é um líder cristão que eu sigo muito, há muito tempo. Ele diz o seguinte, todo mundo é capaz de produzir um forte impacto em seu futuro. A maneira de fazê-lo é concentrar-se no presente. Hoje é o único tempo qual você realmente dispõe. É muito tarde para o ontem e não há como depender do amanhã. Espero que eu possa ter contribuído e agradeço muito pela atenção de vocês. Obrigado, meu pastor.